Semana passada eu disse que nós continuaremos a ministração. Nós falamos a respeito do tribunal de Cristo. Falamos e entendemos que todos nós devemos comparecer, crentes em Cristo Jesus, todos nós, servos do Senhor, todos nós, a igreja, devemos comparecer diante do tribunal de Cristo e prestar contas de todas as obras que fizemos, sejam boas, sejam más. Amém? E entendemos a respeito disso, a respeito dos galardões, a respeito de como, o que vai acontecer nesse grande dia, e também entendemos a respeito das coroas. Amém? Os irmãos estavam aqui, acho que lembram. Quem não estava, eu queria te convidar, está tudo lá no canal da nossa igreja, o BPC TV, é só colocar lá sem erro, o BPC TV, vai aparecer, é a primeira, tem o logo do Brasil para Cristo, verdinho. Entra lá. Domingo passado nós ministramos a respeito do tribunal de Cristo, mas o Senhor colocou no meu coração um desejo, uma necessidade de nós continuarmos falando a respeito do fim, e falarmos a respeito de outro tribunal que também diz respeito às coisas do fim, só que diferente do primeiro, que ele se encontra na linha de interpretação que nós entendemos e acreditamos. Ele se encontra antes das bodas do Cordeiro, após o arrebatamento da igreja. Esse tribunal se encontra no fim de tudo. E eu queria ler com vocês Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. Podemos ler juntos? Com muita alegria, com muita força. Por que a gente sempre pede para ler? Eu abro aspas aqui, eu estava conversando com a irmã Laura, acho que foi esses dias, né, irmã Laura? Foi na quinta, né, que a gente estava falando a respeito de aprender. Uma vez eu li, eu não vou saber os dados certos, se alguém souber me ajuda aí, mas é mais ou menos assim: todas as vezes, quando nós estamos falando de aprender, que eu ouço, quando eu estou ouvindo, eu aprendo cerca, acho que de 10 a 20%, ouvindo. Quando eu leio, sobe um pouquinho mais, acho que deve ser uns 30%. Agora, quando eu compartilho com outra pessoa, no sentido de vamos discutir o assunto, e nem a Rebeca disse ali, você entendeu? O que você entendeu? Eu entendi isso, você entendeu aquilo. A gente já aumenta para uns 60% a compreensão e entendimento, 60% a 70%. Agora, quando eu ensino a outros, aí é 90%, 95% o nível de aprendizagem. Então, você quer aprender a respeito de algo? Primeiro ouça, depois leia, depois compartilhe, e por final ensine alguém. Aí você vai ficar bom no assunto, aí você vai memorizar. Então por que a gente pede para ler? Porque se você ouvir, é natural o nosso cérebro, no meio da leitura, se distrair e perder alguma coisa. Agora, quando eu leio, meu nível de atenção tem que estar ali, entende? Por isso que quando nós somos incentivados, e aí, lembra que eu falei, eu tenho falado isso de terça, falei esses dias, nós precisamos, como crentes e igreja de Cristo, aprender a pensar. Lembra que eu tenho falado isso aqui? E aí, dentro disso, nós como igreja precisamos estimular, e essa igreja estimula todos nós a nós pensarmos, a crescermos, a aprendermos. Entende? Então vamos ler juntos com muita força, alegria, compreensão, atenção. O versículo 11 até o 15. 1, 2, 3. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, e o céu, e não se achou lugar para ele. O 12. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriu-se os livros, e abriu outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E o 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? Esse chamado de o grande tribunal, o juízo do grande tribunal branco, do trono branco, ou também mais popularmente conhecido,
o dia do juízo final. Esse texto conta a respeito disso, do dia em que todos estaremos diante de Deus, estaremos diante de Cristo e seremos julgados por todas as obras. E todos aqueles que não forem encontrados no nome no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. O tribunal do grande trono branco, ou como é conhecido, o juízo final. Esse momento onde todos nós vamos comparecer diante desse trono. O livro de Apocalipse, ele revela Cristo como rei e soberano. Não sei se você já ouviu isso, mas todos os livros da Bíblia revelam Cristo de alguma maneira. No Gênesis, o Criador, o Redentor, aquele que traria traria o homem de volta ao eixo, mas o Deus como Criador. Êxodo, o Deus libertador do povo. E aí a gente continua e a gente chega aqui em Apocalipse. Revela Cristo como rei e soberano. Esse livro tão poderoso, único, ele revela Cristo como o único digno de abrir o livro, este livro da vida, e desatar esses selos. João narra dizendo que o livro estava posto, mas ninguém era digno. Ninguém podia chegar e abrir o livro, ninguém tinha condições de abrir esse livro. Mas a determinado momento chega um ancião de dias, chega um homem, o Cordeiro, e ele é encontrado e é digno de abrir esse livro e desatar os selos. Esse é Jesus. Se você puder dar glórias a Deus. O Cordeiro, aquele que veio a esse mundo como Cordeiro, foi morto, morte de cruz, mas ressuscitou. O leão da tribo de Judá, o protetor, o rei soberano. O justo juiz, rei dos reis e senhor dos senhores. Esse é Jesus de Nazaré. E Apocalipse revela este Cristo, rei dos reis e senhor dos senhores. Apocalipse narra a vitória de Cristo sobre todo e qualquer mal. A vitória de Cristo sobre o diabo. Apocalipse narra a derrota de Satanás e do diabo e dos seus demônios. E é interessante porque esse livro, ele começa dizendo que todo aquele que lê, ouve e guarda as palavras deste livro será abençoado. Apocalipse 1:3, se puder colocar, diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ou seja, bem-aventurado, bendito é, abençoado é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras dessa profecia, pois o tempo está próximo. Existe essa promessa, porém é um dos livros mais desprezados e escanteados pelos crentes. Quem aqui já não ouviu que novo convertido não pode ler Apocalipse? Você já ouviu isso? Não, novo convertido não pode, é muito difícil. Mentira do diabo. Pois o Cristo, Rei do Seis Soberano, diz: bem-aventurado é todo aquele que lê, ouve e guarda as palavras dessa profecia. Se eu não leio, se eu não ouço, se eu não tenho como guardar, se eu não conheço, como é que eu vou saber o final de tudo? Logo não sou abençoado. Leia, ouça, guarde as palavras dessa profecia, pois o tempo está próximo. Ah, mas o apóstolo João está narrando e falando isso há mais de 2000 anos, mas o seu e o meu tempo está próximo. Quantos dias temos nessa terra? Quantos dias você pretende viver? Muitos. Quantos dias vamos viver? O tempo está próximo. E Apocalipse 20 narra um momento incrível. Narra a derrota do diabo e a Satanás. Existe um grupo de interpretação que diz que o diabo está preso. Diz que no dia que Cristo morreu e ressuscitou, o diabo foi preso,
e ele está preso e permanecerá preso e está amarrado. Mentira. A palavra do Senhor é muito clara, que 1 João, ou 1 Pedro 5:8, diz que ele anda ao derredor. Sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda onde? Em derredor, como leão bramindo, buscando a quem possa tragar. Ele não está preso. É vantajoso para o diabo vender a ideia de que ele não existe, ou que ele está preso, ou que ele não pode nada fazer, porque é a oportunidade perfeita para que eu e você, o diabo está preso mesmo, então vou viver minha vida de qualquer jeito, e aí ele rondando ao nosso derredor, andando ao nosso derredor como um leão. Sabe o que é leão bramindo? Leão fazendo um barulho pronto a atacar. Sabe a leoa? Ela vem baixo. Qual é o nome dos negócios lá que eles caçam? Normalmente a gente vê os vídeos, esqueci o nome dos bichinhos lá. Esqueci o nome dos bichinhos. Não entendi. Não, fala o nome dos animais que ele normalmente mostra lá caçando. Tem os búfalos, mas tem os outros aí. O cervo? Boa, esse aí. Nós lá o cervinho. Estou vivendo plenamente. Pegar o cervo. Boa, irmã, pegar os servos. E o leão ali, sabe? Deu uma vacilada. E aí normalmente o que acontece? O diabo, como que ele faz? O leão, vou pegar o leão. Tá todo o bando dos servinhos lá, andando tudo junto. Todo mundo junto, vamos lá, vamos todo mundo andando junto. Aí daqui a pouco tem um desavisado que fica mais tempo bebendo água. O grupo vai embora, ele fica para trás. Ai, que água gostosa, que delícia. É esse que o leão pega. Entendeu? Os distraídos. Não, o diabo não existe, o diabo não está nem aí para mim, o diabo ele está preso. Vigia não. Não vigia não. Ele está solto e procurando brechas para nos destruir. E aí Apocalipse 20, versículo 2, diz que conta a respeito que o diabo será aprisionado. Aí sim. O diabo será aprisionado. No versículo 1 diz: e vi um grande trono branco. Volta um aí. E vi descer do céu. Perdão, o trono branco é no 11. E vi descer dos céus um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E o 2. E ele prendeu o diabo, a antiga serpente, que é o diabo. Prendeu o dragão. E Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E aqui é interessante, porque olha que interessante. O diabo, esse ser é dado 4 nomes para ele: o dragão, a antiga serpente, lá do Éden, diabo e Satanás. E aí o versículo 1 diz que um anjo, que anjo? Que não tem nome. Um anjo, um ser de um nome, prende um ser de 4 nomes. Porque este anjo serve ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele está andando e vindo em obediência a esse Deus e amarra e prende o diabo por 1000 anos. Aleluia! Apocalipse 20 continua o versículo, coloca o versículo 4 diz, estão acompanhando, está fazendo sentido? E vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Paulo diz em 1 Coríntios 6, 2-4 que nós, a igreja, iremos julgar a todos, iremos julgar este mundo e iremos julgar até os anjos. O texto está dizendo para nós que João vê tronos, juntamente vê um grande trono, mas também viu tronos e aqueles que estão sentados, chamados e dado a autoridade de julgar. Ele está falando a respeito da igreja, a respeito dos apóstolos, daqueles que morreram em Cristo, daqueles que morreram desde a época de Adão e morreram em santidade, foram colocados diante desse
tribunal, deste local, para julgar as nações. Tudo bem? Estão comigo? Mesmo? Então, vamos de novo. Apocalipse 20, no capítulo, vamos lá, no capítulo anterior nós vemos o final da grande tribulação. O momento onde o diabo se junta às nações para ir contra Israel, contra todos aqueles que iam contra a marca da besta, todos aqueles que iam contra o seu governo. Levanta as nações e a Bíblia diz que eles se levantaram, mas veio do céu, a igreja, juntamente Cristo com a sua igreja, vem e traz livramento para Israel. E aí o capítulo 20 começa dizendo: após isso, vi um anjo descer do céu, e ele tinha a chave do abismo e uma grande cadeia, e aprisionou o diabo por 1000 anos. O texto continua, ainda no capítulo 4. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Aqui ele está falando dos mortos, aqueles que morreram no período da grande tribulação, que não negaram a Cristo, que conheceram a Cristo. De repente, nesse tempo, os nossos irmãos judeus, quem está aqui de terça-feira sabe bem do que eu estou falando, que haverá uma restauração para Jerusalém. Esses mortos estarão diante de Cristo, serão ressuscitados após a grande tribulação e se juntarão com Cristo para reinar nos tronos durante 1000 anos. Então nós estamos falando de um período antes do milênio. Faz sentido? Conseguindo acompanhar? Daqui a pouco eu vou reforçar isso. Os mortos da grande tribulação ressuscitaram e se juntarão à igreja e os apóstolos que foram arrebatados antes da grande tribulação. Pois a igreja foi arrebatada. Tudo bem? A igreja é arrebatada. Na terra passa-se um período de 3 anos e meio de aparente paz e 3 anos e meio de intensa perseguição e grande tribulação. Quer saber mais? Vai lá no canal da igreja, o canal, coloca lá, Gerarflix, tem 4 aulas só sobre isso. Entendeu? Bastante coisa para estudar. Ou pergunta para os irmãos aí, quem vem no Gerar sempre aí, levanta a mão. Aí você procura esses irmãos que eles explicam. Exercitar, não é? Compartilhar. Então, passado esse período de 3 anos e meio de aparente paz e 3 anos e meio de perseguição, o diabo se levanta para ir contra Jerusalém, contra Israel. E aí Cristo vem do céu. Enquanto isso, no céu nós já passamos pelo tribunal de Cristo. Aqui é arrebatamento, né? Tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. Então Cristo raia no céu juntamente com a sua igreja para livrar Israel. E é esse momento que chegamos no capítulo 20, o diabo é aprisionado, e depois da prisão do diabo começa um período de 1000 anos de reinado de Cristo na terra. Faz sentido? Estão acompanhando? Amém? Esses 1000 anos, um período de paz, verdadeira paz, pois Cristo está governando. Um período sem guerras. Nós falamos disso essa semana, terça-feira. A aula de terça-feira foi sobre isso. Um período onde a natureza será restaurada. O apóstolo Paulo diz que a natureza clama, geme pela revelação dos filhos de Deus. Ou seja, a natureza clama pelo dia que Cristo vai vir arrebatar a sua igreja, porque ela sabe que está próximo a sua restauração. Viveremos 1000 anos de restauração nesta terra. Não estou falando da eternidade ainda. Eternidade a gente fala terça-feira agora. Então já é uma propaganda, né? 1000 anos sem guerras. Porém, os que morreram sem Cristo não ressuscitaram antes do milênio. Então, para me explicar, todos aqueles que desde Adão até o começo do milênio morreram,
sem Cristo, não ressuscitaram. Aqueles que viveram e entraram para o milênio, e nele morreram sem Cristo, também não ressuscitaram. Ainda não ressuscitarão. E aí, continuando, após os 1000 anos, o versículo 7 do capítulo 20 diz o seguinte: convém que o diabo seja solto de sua prisão para enganar as nações. Versículo 7 diz, coloca aí. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. Versículo 9. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada. E Deus desceu fogo do céu, e os devorou. Aleluia. Então, após, de novo, igreja arrebatada, 7 anos de tribulação, Cristo volta, livra Israel, ressuscita aqueles que morreram na grande tribulação em Cristo, e entra para o milênio, 1000 anos de reinado de Cristo, e a igreja reinando com ele, e aqueles que morreram em Cristo reinarão com ele, amém, glória a Deus. Após esse período de 1000 anos, a Bíblia diz que convém que o diabo seja solto de novo, e ele será solto e enganará a muitos. E aqui, como eu disse isso na aula passada, não diz respeito à pessoa do diabo simplesmente, mas diz respeito ao nosso coração. Depois de 1000 anos de reinado de Cristo, haverá homens e mulheres que rejeitarão este reinado e se juntarão com o diabo. Então, mesmo com 1000 anos de paz, haverá os que rejeitarão o governo de Cristo. Então o diabo reunirá nações por vingança contra os santos. Marchará contra o arraial dos santos, marchará contra Jerusalém, marchará contra a cidade amada, a cidade santa, e a cercará. Porém, o Deus que respondeu Elias com fogo, responderá com fogo, e descerá fogo do céu e os destruirá. Aleluia. Então será dada a sentença final ao diabo. Coloca o versículo 10. Você pode ler comigo? 1, 2, 3. E o diabo que foram lançados onde estão a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para sempre. Aleluia. Então, depois dessa batalha, esse cerco, Deus responde com fogo. E naquele momento, o diabo ainda não tinha sido lançado no lago de fogo. Ele estava aprisionado. Mas no capítulo 19, no momento onde Cristo vem e salva Israel, o anticristo, ou a besta e o falso profeta, quem é que dá poder à besta? Quem diz, olhem para a besta, é uma figura religiosa, vem de terça que se aprende. Olhem para a besta, ela é o Salvador. O anticristo e a besta foram lançados no lago de fogo, e agora o diabo, após o milênio, é lançado no lago de fogo e enxofre ardente, que diz que eles serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Eis aí a derrota do diabo e de Satanás e os seus demônios. E depois de tudo isso, João vê um grande trono branco. Vamos lá, aqui eu começo a pregar de verdade. Está acompanhando? Pergunta para o irmão, está tudo bem? Faz que nem a Rebeca, está entendendo? Se não tiver, você explica aí para o irmão. E vi, cadê? 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Primeira coisa, quem é este juiz? Quem está sentado no trono? Eu sei que aqui há
campos para interpretação, há gente que dê todo tipo de defesa, mas vamos compartilhar aqui a palavra e eu vou dizer para você, quem está sentado nesse trono é Jesus. Ele julgará. João, capítulo 5, versículo 22 a 29. Falha não voz. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de também exercer juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis dito, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Quem está sentado nesse trono? Jesus. Todos aqueles que ontem, hoje ou amanhã rejeitarem a Ele como Salvador, obrigatoriamente não terão outra condição, estarão diante dele como juiz. Todos aqueles que rejeitaram Ele hoje, que a porta da salvação está aberta, como Senhor e Salvador, estarão diante de Cristo como juiz. E preste atenção, se Ele não é o Salvador da sua alma, Ele será o juiz. O trono. Apocalipse 20:11 diz: e vi um grande trono branco. Grande, pois a sua majestade é imensurável, a sua glória não tem fim, o seu poder está acima de todos. Isaías 6:1 em diante. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriram os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais dos portais se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Aleluia. Grande trono, branco, pois o que nele está assentado é santo, pois aquilo que será julgado é santo. Os livros que serão abertos foram santificados. As testemunhas que com ele estarão são santas. Versículo 11, parte B. E aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram terra e céu, e não se achou lugar para eles. O julgamento é grande, o trono é grande, o juiz é grande, pois até a terra e o céu fugiram, se esconderam, temeram tamanha glória e poder, e não se achou lugar para aqueles que estavam sendo julgados.
Não há como se esconder desse dia. Não há como se esconder desse juiz. No dia do juízo, todos estaremos diante dele. Para quem será esse tribunal? Apocalipse 20, 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé, diante do trono. Deixa eu te falar, não é para a igreja. Esse tribunal não é para a igreja. Pois a igreja foi julgada e recebeu tudo diante do trono no tribunal de Cristo, que é o que falamos semana passada. E o julgamento da igreja não foi para a condenação, mas sim para a qualidade das obras. Lembra que falamos? Se era de ouro, prata, pedras preciosas, ou de palha, feno, madeira. Mas a Bíblia diz que homens e mulheres, desde Adão até aquele dia, até o fim, todos estarão diante dele. E o texto diz que os mortos serão ressuscitados e colocados de pé diante dele. Agora sim, todos aqueles que morreram sem Cristo serão postos de pé diante deste tribunal. E olha que interessante que o texto diz que mesmo ressuscitados, eles continuam mortos. Não é zumbi. Eles estão mortos e separados da vida de Deus. Daniel 12, 2 diz: muitos dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão. Uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão com o fulgor do firmamento. Os que muitos condizerem a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. De novo, a igreja foi julgada no tribunal de Cristo. Não para a condenação, mas para galardão. Julgamento das suas obras. E deixa eu te falar. Porque, como me reafirma isso, Gabriel? Como assim? Deus não julga justo com ímpio. Não vou ler mais Gênesis 18, 22, se você conhece. Abraão chega diante de Deus, que Deus está indo para Sodoma e Gomorra destruir aquela cidade. E aí ele diz: vou esconder do meu servo, do meu amigo, aquilo que irei te fazer. E diz para ele que irá destruir. E aí Abraão se coloca como intercessor e fala: Deus, deixa eu te perguntar, me perdoa, me desculpa entrar na tua presença desse jeito. Se tiver 50 justos lá em Sodoma e Gomorra, o Senhor vai destruir? Aí Deus fala: se tiver 50 justos, não destruirei. Ele: Deus, me perdoe pelo importúnio, tem misericórdia, me perdoe. Se tiver 20, não destruirei. Se tiver 10, se tiver um justo, eu não destruirei. E aí a gente sabe, você sabe o texto, os anjos são enviados à casa de Ló e retiram a sua família, e aí sim vem o juízo. Amém? Quem estará lá? Todos aqueles que não creram nele, aqueles que não aceitaram ele como Salvador, aqueles que escolheram uma vida separadas de Deus, terão ele como juiz. Mortos, grandes e pequenos, diante dele estarão pessoas famosas e desconhecidas, ricos, pobres, poderosos, fracos, líderes, liderados, senhores, servos, postos de pé diante do trono. O versículo 13 diz: deu mar aos mortos que nele estavam. A morte e o além, ou aquela versão diz o inferno, entregaram os mortos que neles haviam. Nós estamos estudando de terça-feira e entendemos que normalmente quando aparece a palavra mar, diz respeito às ideologias deste mundo. Olha o termo que eu uso, fugiu aqui. As ideias deste mundo. As nações, os povos deram os seus mortos. Mas também o mar, literal.
E aí o texto diz o inferno ou além. Este lugar de, algumas outras versões diz, a sepultura, o lugar de morte, entregou os seus mortos. Esse lugar para onde aqueles que não creem em Jesus vão, que nós entendemos, e dentro das interpretações, que é um lugar, é um pré-inferno que é chamado de Hades, inferno, sepultura, Sheol. Os mortos que estavam nesse lugar foram requeridos e colocados de pé diante do trono. Apocalipse 20, 13, parte B. E foram julgados. Preste atenção nisso. Um por um, segundo as suas obras. Um por um. Não é em rebanho. Galera do Taquari, vem. São Paulo, Nova York, não. Eu não vou colocar ele não. João, Maria, Jadson, não sei se tem alguém, um Jadson me ouvindo aí. Marta, postos de pé, diante do trono. E preste atenção, mas é muita gente, Gabriel. Ele tem paciência. Ele tem paciência comigo e com você, esperando eu e você se converter. Ele tem paciência aguardando que nós escolhamos olhar para Ele como Salvador e Redentor da nossa alma, entregamos a nossa vida para Jesus e mudemos a nossa história. Ele tem paciência. Ele não vai ter esse dia, ele não terá paciência. E o texto diz que livros serão abertos. E eu queria rapidamente dizer alguns desses. Está conseguindo entender? O primeiro livro que será aberto, ou um deles, será o livro das obras. Esse livro determina a intensidade do castigo. Assim como no tribunal de Cristo, aqueles que estarão no céu terão diferentes níveis de glória. Lembra que falamos semana passada disso? Diferentes níveis de glória. Aqueles que forem condenados terão diferentes níveis de intensidade de castigo, segundo as suas obras. Quer que eu prove para você? Mateus 10, 11. Cristo está dizendo que haverá mais rigor para esta geração do que Sodoma e Gomorra. Lê comigo. 1, 2, 3. Em qualquer cidade até o 15, 12. Saudai-a. 13. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. 14. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacode o pó dos vossos pés. 15. Em verdade, presta atenção, que no dia do juízo haverá menos rigor para do que, meu Deus. Sodoma não tinha igreja. Gomorra não tinha uma Bíblia aberta em cada esquina. Hoje tem. E a gente reclama tanto, para que tudo isso de igreja? Para ver se a gente entende isso e aceita Jesus, e entrega o nosso caminho a Ele, pois haverá mais rigor para aqueles que conheceram as palavras deste livro e escolheram não ouvi-las. Haverá diferentes níveis de condenação. O que será da nossa geração, que a cada esquina, a cada story tem uma palavra, a cada live tem um irmãozinho lá pregando com um celularzinho mequetrável, mas pregando, orando, clamando.
o que será da nossa geração? Outro livro que a Bíblia fala que estará aberto, o livro da vida. Esse livro estará aberto para confirmar que se todo aquele que não for achado o nome no livro da vida, será condenado. Lucas 10, 20 diz: não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus, ou seja, o seu nome está escrito no livro da vida. Se alegre por isso, porque aquele que não for achado nesse livro. Filipenses 4:3, parte C. Os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida, aleluia. Apocalipse 3:5, Jesus diz: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Uau! Todo aquele que estiver com o nome escrito no livro da vida entrará para a eternidade para viver com Ele. Aquele que não estiver com o nome escrito no livro da vida será lançado para a condenação eterna. Outro livro que será aberto naquele dia: a palavra. Naquele dia, a Bíblia será aberta. Como assim, Gabriel? Pouco lida, rejeitada, desatualizada. João 12:46. Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Naquele momento, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai. Quem me enviou, Ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. 50. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai tem dito. Naquele dia, a Bíblia dos crentes, a Bíblia do meu pai, da sua mãe, do seu irmão que pregou para você e para mim e rejeitamos, será aberta. E aí sim, nós voltaremos a tremer diante da palavra. E aqueles que escolheram morrer em seus pecados serão postos diante do trono. Abre aqui um campo para narração, vamos dizer assim, conjectura. Ele dirá: filhos que desobedeceram aos seus pais diante de mim, não ouvistes vós que em Efésios 6:1 diz: filhos, obedecem aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, e para que te vá bem e sejais de longa vida sobre a terra. Ouvimos, Senhor. E por que não obedecestes? Lago de fogo. Adúlteros diante de mim, não lestes Malaquias 2,14? E fostes infiel à mulher da tua mocidade, escolhestes trocá-la por outras. Não lestes que a Bíblia dizia e falava que somente em caso de prostituição? Não leste Mateus 5: eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração cometeu adultério
Lemos, Senhor. E por que não obedecestes? Lago de fogo. Crentes que não confessaram os seus pecados diante de Deus e dos seus líderes, diante de mim. Não ouviste em Jeremias 10, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Por que não praticastes? Lago de fogo. Aqueles que praticam sexo fora do casamento. Não lês em 1 Coríntios 6, 18, 7, 2, Atos 15, 20, 1 Coríntios 5, 1, 6, 13, 18, 10, 2 Coríntios 12, 21, Gálatas 5, 19, Efésios 5, 3, Colossenses 3, 5, 1 Tessalonicenses 4, 3 e Judas 7. Não ouvistes que esta prática desagrada ao meu coração? Ouvimos, Senhor. E por que o fizestes? Lago de fogo. Idólatras diante de mim. Aqueles que colocam a tradição acima da palavra. Aqueles que colocam dogmas à frente da palavra. Não lestes Êxodo 23? Ao Senhor adorarás e somente a Ele prestará culto. Lemos, Senhor. E por que não fizestes? Lago de fogo. Fofoqueiros, faladores, blasfemos diante de mim. Estou conjecturando, tá? Porque é um por um. Ele vai chamar nome a nome. Eu que estou chamando em grupo aqui. Aquele que não refreia a sua língua. Não lê esse Efésios 4, 29. Não lê esse Tiago 1, 26, que a língua... 4:29, não saia da vossa boca. Pode deixar isso aí, pode ser. Se alguém entre vós cuidar ser religioso e não refrear a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Não lestes? Lemos, Senhor. Porque não fizestes? Lago de fogo. Caim, matastes aqueles que devia proteger, não o protegestes. Lago de fogo. O êxodo é aberto. Faraó, endurecestes o coração, negastes o meu povo de sair, escolhestes um caminho de idolatria. Lago de fogo. Balaão, Balaque se levantaram contra o meu povo, profetizaram e amaldiçoaram o meu povo. Lago de fogo. Nabucodonosor, prendestes. E aí vai. Aí abre-se o Novo Testamento. Herodes, você quis me matar. Um banho de sangue foi derramado em Israel nos dias do meu nascimento na terra. Lago de fogo. Imperadores que lançaram os crentes nos coliseus para serem atração para todos. Lago de fogo. Todo aquele que não crer no nome de Cristo Jesus. Lago de fogo. A palavra irá julgar a todos.
e nós tremeremos diante dela. Irmãos, nesse dia haverá 2 sons que ouviremos. Ou o uau! Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena escolher a Cristo. Valeu a pena andar com Ele. Valeu a pena andar e ouvir a Sua palavra. Eis a... Valeu a pena. Ou nós ouviremos: ai! É a verdade. O inferno existe. Não tem mais jeito. Eu não sei qual o som que nós ouviremos mais, mas nós ouviremos. Pelo amor de Deus, não deixe que os seus irmãos e parentes gemam nesse dia. A não ser que você odeie muito eles. A não ser que você não os ame. Não permita isso. Não permita isso. Todos enfrentaremos o juiz frente a frente. Preste atenção. Estou terminando. O juízo final revela que Deus é onisciente. Ele sabe de tudo. Ele vê tudo. 1 Samuel 16:7. O Senhor não vê como o homem vê. Ele revela o profundo e escondido. Conhece o que está em trevas. E o que nele mora é a luz. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Hebreus 4:13. E não há criatura que seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos seus olhos daquele a quem temos de prestar contas. Seu pai não vê. Seu pai não está vendo. Sua mãe não está vendo. Seu marido não está vendo. Sua esposa não está vendo. Seu pastor, isso aí não vê mesmo. Mas ele vê. Tudo. Ele sabe exatamente o que nós fazemos quando estamos sozinhos. Ele sabe exatamente quais as nossas decisões quando ninguém está vendo. Tudo Ele vê. E no dia do juízo, os livros serão abertos. E tudo o que fizemos será exposto, pois tudo Ele vê. Meu irmão, não morra em seus pecados. Não queira comparecer diante do trono para ser julgado. Esteja diante daquele trono, mas como testemunha daquilo que está acontecendo. Como salvo em Cristo Jesus. E aí pode terminar a mensagem aqui, ou terça-feira alguém chegar para mim: ah, pastor, mas não vai ter gente que se converteu na tribulação? Ah, não vai ter gente que isso aqui, isso lá. Deixa eu dizer uma coisa. Independente se vai ter salvação ou não depois da grande tribulação, durante ela. Porque tem gente que defende que sim, tem gente que não. Eu tenho uma posição, você vem de terça para saber. Deixa eu te falar, diga sim hoje. Responda sim hoje. A porta da salvação está aberta hoje. Hoje a salvação para o mundo. Hoje Ele é o Salvador. O Cordeiro está de braços abertos para receber-nos. Diga sim hoje. Traga os seus parentes e os seus amigos para a presença dEle hoje. Pois nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Romanos 10:13. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naqueles de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue?
E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a palavra, dos que anunciam coisas boas. Pregue a palavra. Na sua escola, no seu emprego, na sua casa, no meio dos seus, pregue a palavra. Pare de criticar a palavra. Pare de falar mal dos outros. Pare de perder tempo com coisas vãs, pois esse dia está chegando. João 5:24. Eu asseguro: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Aleluia. Se põe de pé. Eu não preciso falar mais nada. E aí? Sabendo que seremos julgados pela palavra, o que precisamos consertar? Porque se ficou no meio no seu coração, a semana passada aqui, então está tudo bem, eu posso passar pela porta lá de fogo nu, mais importante que eu estou no céu. A palavra é muito clara. Vigie, vigie, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Se nós não tomarmos cuidado, se andarmos em uma vida de idolatria, uma vida de adultério, uma vida fora do caminho, se não tomarmos cuidado, estaremos diante deste trono. Qual a sua postura e o que fazer agora? Você tem uma oportunidade nesse pequeno período agora de colocar o seu coração e a sua vida diante de Deus. Eu sei que todos nós temos coisa a consertar. Fale com Ele. Começa a falar com Ele. Se no teu coração há esse desejo, coloque a sua vida diante dEle. Eu não posso orar por você, cada um ora por si mesmo. Com os olhos fechados, após ouvir essa palavra e ser confrontado por ela, e ser tocado por ela, eu queria perguntar se há entre nós alguém que quer entregar o seu coração, o seu caminho, a sua vida a Jesus. Ou de repente você já serviu a Cristo, mas as coisas deste mundo te fizeram ir para longe dele.
se há no nosso meio e você deseja reconciliar-se com Ele, pois a única salvação é crer em Cristo. Vem aqui para frente. Queremos orar por você. A porta da salvação ainda está aberta. Ainda há tempo. Ainda há esperança. Ainda há solução. Ainda há oportunidade. Entre por ela. Entre por esta porta. A oportunidade está aberta. Oh Senhor Jesus. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Amém. Ande no caminho de salvação. Não titubeie para a direita ou para a esquerda. Procura apresentar-se diante do Senhor aprovado, para que quando estivermos diante dele, ele fala: vinde, benditos de meu Pai, entrai para o gozo do teu Senhor. Sejam bem-vindos à eternidade comigo. E façamos de tudo para que não cheguemos lá sozinhos. Você recebe essa palavra? Amém? Podemos aplaudir ao nome de Jesus?